Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 1 ao 7. Profeta Isaías, capítulo 9, do verso 1 ao 7. Amém? Assim está escrito a palavra do Senhor nosso Deus eterno. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentastes. Alegrasse eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste resolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Mais um assunto importante, irmãos, na questão do Natal. Nós temos como tema, dentro de tudo que aqui nós ouvimos por estes versos, o verdadeiro significado do Natal. Isaías se expressando para aquele povo de Israel, dentro de tudo que ele coloca nas situações vividas, a promessa de Deus de restaurar, de renovar, de trazer a paz, de trazer a alegria àquele povo. A sua promessa, que seria o Messias, para que aquele povo vivesse bem, tranquilo e eternamente. O que nós podemos, irmãos queridos, é entender nos dias que nós vivemos hoje, como o Natal é vivido hoje na Terra, nesses dias que nós estamos vivendo. E a importância que nós devemos compreender para que nós possamos levar esse anúncio do nascimento de Jesus, que é o ponto inicial do plano de Deus para a salvação da humanidade. Levarmos e anunciarmos a Jesus, esse plano de salvação, que Deus criou para toda a humanidade. Então, queridos, é por isso que nós devemos pregar sobre o Natal, independente o tempo, independente a data. Não tratamos de pregar o Natal somente em dezembro, como se tornou costume da humanidade. Hoje nós entendemos e sabemos e recebemos o verdadeiro Natal. Então, nós precisamos anunciar o verdadeiro Natal. Nós precisamos anunciar as boas novas, nós precisamos anunciar a verdade de Deus, que é o Natal, que é Jesus Cristo, que é o Salvador, da qual o plano de Deus para salvar toda a humanidade.
É por isso, irmãos queridos, que precisamos falar. Infelizmente, o significado do Natal foi destruído pelo comércio e pelas tradições. Tudo por interesses do homem, buscando aquilo que lhe aprazia, buscando aquilo que trazia para ele seus interesses pessoais, seus enriquecimentos. E isso foi mudado nos dias de hoje. E hoje eles celebram de tudo, não é? Menos da vinda do Senhor Jesus Cristo. É o que o mundo hoje celebra. Um Natal diferente, um Natal que não é real, que não é verdadeiro, que traz recursos somente para os homens. Mas o Natal verdadeiro é anunciar a Jesus Cristo, o Salvador, que esse é o plano de Deus para a salvação da eternidade. Então, queridos, nós vamos imaginar se nessa história, não é, as Escrituras Sagradas não houvesse o fato do nascimento de Jesus. O que seria de nós? Se esse fato não estivesse registrado nas Escrituras Sagradas. Que esperança teríamos e que Natal poderíamos celebrar? Porque o significado do Natal é o nascimento. É alguém que nasceu, e esse alguém que nasceu é o nosso Salvador. Foi o plano do nosso Criador, do Deus Pai, trazer o seu Filho para nos dar a salvação através do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Irmãos, se essa história não fosse real nas Escrituras, estaria faltando um ponto principal no plano da salvação. Não alcançaríamos a salvação. Se não falarmos sobre esse fato, nós estaremos verdadeiramente nos omitindo, irmãos queridos e amados, dos reinos reais dos céus, de Jesus, o Natal, das Escrituras que nos traz essa realidade do nascimento e da promessa de Deus, o Messias, que nos traz como detalhe para mostrarmos o significado desse momento. O nosso Natal é todos os dias. Jesus nasceu em nós, Jesus é o nosso Salvador. Esse é o verdadeiro Natal, esse é o plano de Deus para a salvação da humanidade que nasceu em nós. O Natal, queridos irmãos, precisa ser um tempo também para a família estar junto, mas é imprevisível a presença de Jesus. Celebrar o Natal sem falar de Jesus seria aí uma festa de aniversário sem o aniversariante. Então o Natal celebramos Jesus, o Natal compartilhamos de Jesus, o Natal falamos do Salvador. É como se fosse realmente convidado para uma festa e o aniversariante não estivesse presente. Por isso que o nosso Natal, nas nossas reuniões familiares, Jesus Cristo precisa ser anunciado. O Natal verdadeiro precisa ser compartilhado. Aonde vamos ter nesses últimos dias, não é? Essas reuniões de famílias, mas para celebrar o Natal verdadeiro, para glorificar o nome de Deus através do nascimento do nosso Salvador, Jesus, agradecendo, com muita gratidão e alegria, porque Ele nasceu em nós, Ele nasceu dentro de nossa família, e agora nós vamos anunciar esse Natal para que Ele nasça em outras vidas, nasça em outros lares, em outras famílias. E essas reuniões precisa ser imprescindivelmente compartilhar desse Natal, que é Jesus, o nascimento do Salvador, a todos os nossos familiares e aqueles que podem estar junto com a gente. Irmãos queridos, precisamos anunciar a salvação em Jesus Cristo para a nossa família e para aquelas famílias que possam estar próximas de nós a cada dia. Qual é o verdadeiro significado do Natal? Nós vamos compartilhar, irmãos, com a profecia de Isaías sobre o nascimento do nosso Natal, de Jesus Cristo, e o qual é o significado permanente do Natal é Jesus Cristo. O primeiro, irmãos, ponto que podemos compartilhar, não é, sobre as profecias de Isaías, em relação ao nascimento de Jesus, do Salvador, é a grande luz. Irmãos, no primeiro verso e no segundo verso desse livro de Isaías, do capítulo 9, está escrito assim, na primeira fase do primeiro verso: o povo que andava em trevas viu grande luz. Esse é o Natal verdadeiro.
Nós lembramos de João 8,12, que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E olha o que Isaías diz nesse verso 1: o povo que andava em trevas viu a grande luz. Então o nosso Natal é o Salvador. O nosso Natal é a promessa de Deus, é o plano de Deus para a salvação, o Messias, o Salvador. Isso traz a nós uma segurança e tranquilidade em relação ao que se celebra na terra. Nós temos a consciência do que é o verdadeiro Natal. Quem é o Natal verdadeiro, o significado do Natal. Queridos irmãos, a grande luz, o profeta Isaías declara de uma forma profética: quando o Messias chegasse, haveria luz para aqueles que estavam em trevas. Lembra quando esse Natal, esse Messias chegou a nós? Nós andávamos em trevas e chegou luz a nós. Hoje, todos que estão aqui, nós vivemos em luz. Porque esse Natal chegou até nós, o verdadeiro Natal, o significado do verdadeiro Natal, o nosso Salvador, chegou até nós. Até a vinda de Jesus ao mundo, a humanidade vivia na escuridão. Mas quando ele nasceu, no verso 2, Isaías diz assim do capítulo 9: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Amém, irmãos? Então, queridos irmãos, o nosso Natal é o Salvador, é a promessa de Deus para a salvação do homem. É essa promessa, é esse verdadeiro Natal. Então a luz de Jesus é o brilho real do Natal, é a luz. Olhamos, queridos irmãos, tem muitos acham bonito, lindo. Semana passada, faz 8 dias amanhã, quando eu vinha de Areia Branca, vi aquela Praça Camerindo, uma iluminação só. Várias luzes de várias cores, e toda a orla da praia 13 de julho, toda iluminada. Mas aquela luz não é o Salvador. Aquela luz se apaga. A luz que veio ao mundo como promessa da salvação, Jesus Cristo, ele nunca vai apagar, ela vai ser permanente em nossa vida. Esse é o verdadeiro Natal. Essa é a verdade dos planos de Deus para a salvação da humanidade. Irmão, Natal é um tempo de luz, não por causa das lâmpadas que enfeitam as cidades, mas porque Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade. Não é apenas para ilustrar, para que as pessoas vejam algo diferente, como se um governante estivesse favorecendo alguma situação. Mas a verdadeira luz é Cristo que nos trouxe a salvação para a nossa vida. É essa luz que veio para ficar, para nos tirar das trevas, dissipar as trevas. E essa luz veio para ficar permanente em nossa vida. Esta, queridos irmãos, é a boa notícia que precisa ser anunciada como essa oportunidade gratuita àqueles que viviam sem esperança. É esse Natal verdadeiro que devemos anunciar, que devemos compartilhar, irmãos, para as famílias, aonde quer que nós venhamos estar. E hoje que nós vivemos, o que se falam pela terra, um bom período para uma oportunidade de falar das boas novas. Esse é um momento especial. A gente se reúne. Eu me lembro do Natal passado, eu estive na casa da minha filha Valéria. Estivemos lá. E teve várias pessoas, várias famílias que não conheciam Cristo. Então veja que é a hora da gente anunciar aquele momento que ali nós estamos, as oportunidades que nos é concedida. Anunciar as boas novas. Lembro de muitas das vezes, quando tem culto fúnebre, as oportunidades que tem muita gente que ainda não conhece o Salvador, oportunidade da gente falar, aproveitar aqueles momentos. Assim, o que se celebra na terra, nós anunciamos o verdadeiro Natal, quando nos reunimos em famílias, quando estamos junto com as famílias. É um momento especial da qual nós precisamos levar a grande luz. Então, queridos, amados irmãos, aproveitemos esses momentos do Natal para levar a luz às pessoas que não conhecem a Jesus. Esses são os momentos onde nós vamos nos reunir,
onde nós vamos estar juntos, celebrando o nascimento de Jesus Cristo. Para aqueles que também não têm conhecimento, mas que vão estar nessas reuniões, a gente anunciar as boas novas. Esse hoje agora é o nosso ofício. Porque esse Natal já está em nós, essa luz já nasceu em nós, essa luz já dissipou as trevas que existiam em nós. Agora é hora de levarmos essa luz para outros que ainda andam em trevas, para que essas trevas sejam desfeitas, sejam dissipadas das vidas dessas pessoas, e a luz seja aquele Salvador das suas vidas. A grande luz. E um outro ponto importantíssimo da profecia de Isaías sobre o nascimento de Jesus, para esse significado permanente do Natal, a alegria. Você veja que esse texto, queridos irmãos, fala muito nessa palavra alegria. Alegria no verso 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentastes. Veja o que traz para nós esse Natal. Isaías diz, tem multiplicado este povo, a alegria lhes aumentastes. Esse texto, queridos, mostra a palavra alegria por 3 vezes nesse verso. 3 vezes. Então veja, queridos, o que é que o Natal traz para nós? Alegria. O profeta Isaías pensa o dia da vinda do Messias como o dia mais alegre que houve em todos os tempos. Acredito que nós lembramos também em nossas vidas, quando o Messias, a promessa de Deus, o seu Filho Jesus Cristo chegou a nós. Que alegria! É o que Isaías pregou naqueles dias, que aquele povo que foi recebendo e crendo no Natal verdadeiro, no Messias prometido, foi se sentindo alegre, porque recebeu a verdadeira alegria da vida do homem, da vida de uma família. É a alegria de Jesus. Então, queridos irmãos amados, muitos se alegraram. Queridos irmãos, e Isaías enfatiza que não é uma alegria passageira, e sim algo que cresce a cada momento. É essa a nossa vida, dessa caminhada, desse Natal que chegou até nós, dessa promessa de Deus, o Messias, que chegou até nós e nós cremos e confiamos. É uma alegria que veio para ficar. Vocês podem fazer uma comparação na questão de alguns eventos promocionais no dia a dia da Terra. São coisas passageiras, ela tem momento de começar e de terminar, ali acaba. E muitas das vezes aquela alegria que se diz que começou, termina em tristeza. Quantos casos podemos ver pela mídia? Situações que se diz alegria de festas que são celebradas, se dizendo que é alegria. Mas para muitos termina em tristeza, mortes, coisas horrendas acontecem. E essa alegria, que é Jesus, que é esse presente de Deus, que é a promessa de Deus, ela veio para ficar permanente em nossas vidas. Queridos, lamentavelmente, se criou um paradigma sobre o Natal, em que a alegria se baseia nas festas. É o que a gente sabe nessa caminhada, que para ser alegre precisa ter aquelas festas, e festas regadas a coisas que o ser humano vive, de erros, de bebidas, de drogas, de sexos, de coisas e outras coisas mais ruins, que são abomináveis a Deus. É o que o mundo hoje tenta para enganar as pessoas, queridos irmãos e amados. É lamentável essas alegrias que é baseada nessas festas. Mas muitas pessoas, irmãos, passam esta data de maneira triste e solitária. A gente pode ver alguns casos, eu já vi pessoalmente, muitos casos em relação a isso, a essa alegria, queridos irmãos, de pessoas tristes e solitárias, ficando desiludidas. A alegria do Natal deve estar acima de tudo isso. Essa alegria do Natal deve ser transmitida, deve ser compartilhada, deve ser, queridos irmãos e amados, levado a essas pessoas para que ela ganhe alegria, para que ela se fortaleça, para que ela possa se sentir bem com essa alegria verdadeira e permanente, que é Jesus Cristo. E nós, queridos irmãos e amados, somos esses hoje, que temos esse Natal verdadeiro,
para nessas reuniões que vão surgirem, nesses dias, a gente possa compartilhar. Ainda lembro que nas igrejas de Cristo, como nessa nossa aqui, temos esses momentos de confraternizações. É esse momento que celebramos Jesus, nas confraternizações, como servos, como filhos, como discípulos, para que chegue em nós um profundo avivamento daquilo que nós estamos celebrando nesse Natal, o amor que está em nós, da comunhão, do relacionamento vivo e perfeito, onde Cristo é o Senhor desse relacionamento, que é a igreja de Cristo, que é as famílias de Deus unidas, juntas, para celebrar esse Natal. Nessa celebração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, leve alegria para as pessoas que estão sofrendo. Nós que precisamos, irmãos queridos, lembrar que nós estamos incumbidos desta missão, de levar alegria, esse Natal, que é alegria permanente, para que essas pessoas também se alegrem no Senhor. Natal, queridos, é louvar e adorar a Deus, agradecer ao nosso Deus pelo nascimento do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Natal verdadeiro, louvar e adorar a Deus com gratidão, com amor, porque Deus trouxe a nós o verdadeiro Natal, o nascimento do seu Filho em nossa casa, em nosso casamento, em nossas vidas, em nossas igrejas. Essa é a nossa alegria perfeita e permanente. Sabemos que Jesus Cristo é o Senhor desse lugar, é o Senhor de nossa casa, é o Senhor de nossa família, é o Senhor dos nossos filhos. Essa é a alegria verdadeira. Então, queridos, um terceiro ponto, para que a gente possa compartilhar como profecia de Isaías sobre o nascimento de Jesus, desse Natal que permanece, esse significado do Natal, a justiça. Nos versos 4 e 5, não é? Está escrito assim: porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Uma dificuldade alguma de eu fazer a leitura é porque essa letra dessa Bíblia é bem pequenininha. Eu vou deixar ela para só ler em casa. Vou trazer uma com a letra maior, senão fica complicado para se ler, não é? Então, queridos, veja o que Isaías falou e o que o Espírito Santo fala aqui nesta noite a respeito do Natal como profecia que Isaías falava sobre Jesus, sobre o nascimento do nosso Jesus, o nosso Salvador, o que traz a consciência e a certeza do significado verdadeiro do Natal, que é Jesus Cristo. A grande luz, Jesus, a alegria, Jesus, e agora a justiça. O profeta Isaías expressa essas palavras como um alívio de quem estaria sentindo dores. O povo de Deus havia passado por tantas lutas e dominado por tantos imperadores cruéis que não aguentava mais viver na injustiça. Veja a promessa, o presente de Deus. Jesus a justiça, Jesus o Natal. Essa justiça dentro de nós, aquele povo já não aguentava mais, de injustiça daqueles reis, que causava dores terríveis àquelas famílias, àquelas vidas, queridos irmãos. A vinda do Messias traria a justiça definitiva, que tanto esperava e acabaria com a guerra. Hoje nós, diante de dificuldades que enfrentamos, essa justiça chegou a nós, isso nos consola. Isso nos dá força e nos traz, queridos irmãos, nos traz compreensão maior de servirmos a Deus, de crermos perfeitamente daquele que Deus enviou para suportarmos as adversidades daquelas coisas que vivemos hoje, daquilo que passamos, que enfrentamos nos dias de hoje. Esse Natal que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que veio ser a justiça da nossa vida,
que veio nos trazer segurança em meio à injustiça que vive o mundo. No verso 5, diz: botas do guerreiro e as vestes sujas de sangue. A injustiça que vivia aqueles homens, aqueles governadores, aqueles reis contra as famílias. E tudo isso, queridos irmãos e amados, para não deixar nem lembrança das injustiças do passado. Jesus veio para desmanchar tudo isso. E agora nós compreendemos. Ao invés de nós estarmos investindo como festas, precisamos, queridos irmãos, pensar nas contas, nos compromissos, não é? Para não acumular situações difíceis e injustas para o ano que vem. Nós podemos ter uma reunião, ter uma união, ter uma ligação perfeita com Cristo e não causar coisas que no ano que vem possa trazer muita dor, muita injustiça. Porque Jesus, como justiça no centro de todas as celebrações desses dias que anunciamos o nascimento do nosso Salvador, é a presença dele no meio da qual nós nos reunimos. Sabemos, para a humanidade ainda descrente, as pessoas se esbaldam, né? Gastam aquilo que nem tem para gastar, mas fazem de tudo, fazem contas e dívidas para fazerem festas. Onde poderia simplesmente ter a comunhão com a igreja, a comunhão com as famílias de Deus, e celebrarmos ali com alegria, não é? A grande luz presente com alegria e com a justiça, alegrando o coração de Deus com a nossa comunhão como família de Deus. Então, queridos, devemos desfazer das botas e vestes que não servem mais para ajudar a quem precisa, mas sim termos Cristo como Salvador, celebrando esse Natal verdadeiro, que chegou a nós para tirar a injustiça, sendo a justiça em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. E assim, queridos, precisamos compreender que Jesus é o nosso Natal. Não precisamos de exageros, mas precisamos de amor e gratidão a Jesus o Salvador, o Messias prometido, que é esse nosso Natal. Amém? Então que Deus nos abençoe, trazendo ao nosso coração essa compreensão da verdade do Natal, para que nós não sejamos confundidos como o mundo anuncia, o Natal do homem, para engrandecimento do homem, para satisfazer a vontade do homem. Mas nós temos o verdadeiro Natal, que adoramos a Deus e alegramos o coração do Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar? Eu quero lembrar de novo aos irmãos que no dia 24, após o culto aqui da igreja, nós vamos ter essa comunhão na minha casa. Nós vamos lá, como família de Deus, desfrutar da alegria, não é? Dessa grande luz que nasceu em nós como família de Deus, compartilhando com aqueles momentos com Jesus presente conosco. Então todos vocês estão convidados. Terminou o culto, nós vamos lá para a nossa casa e lá nós vamos compartilhar com a ceia do Natal, junto com todos os irmãos. Vocês só precisam levar o coração, a alegria e a paz, para que a gente se junte e Deus se manifeste no nosso meio. Quem for é preciso dar o nome, por quê? Para que a gente possa não ter desperdício, tudo ficar dentro da quantidade de pessoas que vai estar conosco, certo? Mas não se preocupe, que isso é uma promoção de Deus. Ele está nos promovendo a essa comunhão, a esse relacionamento com Jesus Cristo. Com certeza. Então, é uma ideia de não faltar cuscuz também, né? Elas não esquecem que o cuscuz... Digo para vocês que semana próxima ali à casa da irmã,
Eu sempre vou lá comprar umas raçõezinhas. A esposa do rapaz, que é o dono, ela estava comentando sobre isso, que ela também como se diz, gosta muito de cuscuz. Também. É daquelas como eu mesmo, come tudo, de manhã, de tarde, de noite cuscuz. Não é 46, Valmir, é 48. Fizemos agora em outubro. 48. Não é? Eu não estou, tenho certeza. Então, queridos, vocês estão convidados do coração da gente, é um convite de Deus para esta comunhão como família de Deus que nós somos. Isso Deus traz no coração da gente. E tudo somente para glorificar o seu santo nome, engrandecer o seu santo nome. E com certeza que Jesus Cristo vai estar lá com a gente. Não tenha dúvida disso. Então vocês estão convidados, suas famílias, estarem junto com a gente. Como disse a nossa irmã Elisama, que o cuscuz cresce, né? Foi assim? Rende. Cuscuz rende. Não tem problema, não é? Já oramos? Vamos orar? Então nosso irmão José Paixão vai estar orando. Nós te agradecemos pelo cuidado do Senhor para conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Feliz Natal, seja mundo se preparando para celebrar uma data que eles não têm entendimento. Eles vivem achando que é aquilo que é somente aquilo. Como foi falado hoje, ali na palavra do Senhor, quando o Salvador nasceu, não tinha lugar para ele. E assim é esse mundo, Pai amado. Infelizmente, muitos dos próprios cristãos ainda não têm lugar para Jesus nas suas vidas. Que isso, ó Deus, possa ser uma reflexão para cada um de nós, Deus. A gente ter deixado Cristo nascer nas nossas vidas. Amém. Obrigado, Senhor. Ó Deus, a cada dia martelar nos nossos corações, que a gente venha refletir o que temos feito. Alegra-nos, ó Deus. Salvador nasceu nas nossas vidas. A grande luz, a alegria e a justiça em nossos corações. Jesus de Nazaré, o nosso Natal. Maravilhosa luz. Aquele que segue Jesus jamais andará em trevas, ó Deus. É nisso que cremos, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Salvador que o Senhor enviou para nos limpar e purificar de todo pecado e nos reaproximar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, que a nossa vida possa ser um testemunho vivo, ó Deus, de uma vida transformada a cada dia, em todos os lugares onde estivermos, ó Deus. Seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, que sejamos verdadeiramente a diferença. Que as pessoas olhem para as nossas vidas e vejam a luz de Cristo resplandecer, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, nos leva para casa em segurança e que essa palavra, Deus, que foi ministrada pelo teu servo, Pai, possa entrar nos nossos corações e a gente venha, ó Deus, praticar todo o verdadeiro Natal, que o Senhor nos ensina através da tua palavra e através do teu Santo Espírito que habita em cada glória a Deus, aleluia. E meu agradecimento, obrigado, Senhor Jesus, pela nossa vida, pela nossa nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, como a toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos quatro cantos desta terra. Nós o abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz, amém, glórias a Deus, uma oração silenciosa, estamos dispensados.